Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou falar sobre segurança pública, mais especificamente sobre a proposta do governo federal de aprovar uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, para, entre outras coisas, dar mais poderes para a Polícia Federal, dar mais poderes para a Polícia Rodoviária Federal e também incorporar o Sistema Único de Segurança Pública, que foi criado em 2018 pela Lei Ordinária 13.675, mais precisamente no dia 11 de junho de 2018, para que, teoricamente, haja mais integração entre as polícias científicas, a conhecida Polícia Civil de todos os estados e também do Distrito Federal, e as polícias militares. Isso é bastante positivo, é bastante necessário, aliás, está vindo de forma atrasada, como sempre, mas se não passar disso, é mais uma medida paliativa de um governo especializado em adotar medidas paliativas e não definitivas para a busca da solução dos problemas que assolam o país. Além dessas providências que eu acabei de citar, o governo ainda pretende unificar as arrecadações dos fundos financeiros para financiar a segurança pública nos estados e nos municípios, enfim, em todo o país, em todas as unidades federativas, sendo que esses recursos serão distribuídos entre os três entes federativos, a União, os estados e os municípios. Tudo muito bonito, mas não agradou a todo mundo, obviamente. 3 estados deixaram de enviar representantes por justamente não acreditar muito na efetividade, na aplicabilidade prática disso. Porque no entender desses governadores e seus respectivos secretários de segurança, não é só isso que é preciso ser feito. Até porque o Brasil não produz drogas, mas o Brasil é, digamos assim, uma porta de entrada, uma rota de drogas para abastecer quase todos os demais países do mundo ou continentes, como queiram. E quem produz droga, efetivamente, são os nossos vizinhos aqui, leia-se Bolívia, Paraguai, Peru e adjacências, Colômbia, inclusive, né, produz cocaína, e Paraguai produz maconha e outros países. O que falta efetivamente, pelo menos do meu ponto de vista, eu já coloquei isso de forma bastante clara aqui em outros vídeos, é fechar as fronteiras, ter mais vigilância nas fronteiras. Inclusive, eu sugeri até que todos os quartéis que estão nos grandes centros, eu venho batendo nessa tecla há décadas, todos os quartéis militares que estão nos grandes centros, leia-se aí as capitais e as principais cidades do país, as maiores cidades, deveriam sim ser transferidos para a região de fronteira. E isso é muito simples, já poderia ter sido feito. Basta que o governo tenha iniciativa, tenha atitude e negocie com a iniciativa privada, por exemplo, a troca dos seus imóveis, onde estão lotados os quartéis atualmente, por áreas e inclusive com edificações apropriadas, com projetos elaborados pelo próprio governo, pelos engenheiros militares, nos pontos mais críticos na nossa fronteira andina, digamos assim, na nossa fronteira a oeste do país, com todos os nossos países vizinhos, para nos proteger de contrabando de drogas, ou melhor, contrabando de mercadorias, descaminhos, contrabando de ou tráfico de armas, de drogas, enfim, tudo isso deveria ser prevenido e seria certamente mitigado ou até resolvido de forma definitiva o problema se o governo tomasse essa iniciativa. Mas
não se poderia esperar nada diferente, o atual governo prefere adotar medidas meramente paliativas, que até tem lá um pouco de importância, sobretudo em três tópicos, que é aumento das atribuições e do poder da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e também da unificação dos sistemas da troca de informações sobre a criminalidade, sobretudo sobre os membros do crime organizado. Tudo isso é válido, mas, como eu já disse, como muitos outros entendem, não é suficiente. Nessa reunião que foi bastante propalada, bastante divulgada, bastante comemorada, digamos assim, poderia se trazer propostas mais concretas e com prazo imediato para se iniciar. Além disso que eu falei de se proteger as fronteiras, ainda outras medidas poderiam ser adotadas. Por exemplo, o aumento das penas, o fim da progressão de pena, porque pessoalmente, eu acho ridículo que o indivíduo seja condenado a 20, 30 anos por homicídio ou feminicídio, por exemplo, e com a progressão da pena ele vai ficar aí 5, 6 anos, 10 anos no máximo na cadeia. Isso quando ficam, né? Então isso é ridículo. Eu acho que se o cara foi condenado a 20 anos de cadeia, ele tem que ficar os 50 anos lá e ponto e basta. Senão não é pena, é turismo. Tem uns que têm o direito de prisão domiciliar, enfim, não aceito, não tem como aceitar esse tipo de coisa. E é justamente esse tipo de coisa, como eu já disse em vários outros vídeos, que estimula a impunidade ao indivíduo, qualquer indivíduo aí sem nenhum tipo de escrúpulo e por qualquer valor se acha no direito, ou por qualquer motivo banal e torpe, se acha no direito de agredir, violentar, violar os direitos de outras pessoas e até tirar a vida. Isso é muito triste. Isso acontece justamente por excesso de compaixão que governos, sobretudo governos populistas, e principalmente de esquerda, têm com os bandidos. Eles têm uma certa complacência, condescendência, compaixão, não sei como dizer isso, para com a classe menos favorecida, que são os criminosos, que, teoricamente, segundo a visão de alguns, não de todos, evidentemente, cometem crime porque não tiveram oportunidade na vida. Vejam só que coisa mais triste. O sol nasceu para todos, todos nós temos oportunidade. Mais de 90% da população brasileira e mundial tem que enfrentar muitas dificuldades para estudar, para trabalhar, para ser alguém na vida. E aqueles que se desviam não têm justificativa. É questão de índole mesmo, e não dá para se conviver com criminosos ou potenciais criminosos no seio social, colocando em risco a vida de todos nós por conta de algum tipo de humanidade e compaixão. Pessoas de má índole, criminosas, com predisposições, psicopatas, sociopatas, que não têm nenhum tipo de compaixão, empatia com os outros, muito pelo contrário, têm inveja e desprezo pela vida das pessoas que trabalham e estudam e conseguem alguma coisa na vida. Essas pessoas têm que sim que sair de circulação, têm que viverem reclusas, porque representam uma ameaça constante, não só para nós, simples cidadãos e cidadãs, mas inclusive para as autoridades. Vira e mexe, uma autoridade é vítima de um desses psicopatas. Então ninguém está a salvo de gente com índole criminosa. Então, justamente por isso é que não se pode ter nenhum tipo de condescendência e de complacência para com essas pessoas. E qualquer condescendência, complacência ou progressão de pena concorre diretamente para que essa pessoa se sinta livre para fazer o que bem entender e na hora que quiser contra quem quer que seja. Isso é muito triste.
e isso também precisa mudar. Essa é uma das medidas que deveria ser adotada de imediato no Brasil, mas que nem se cogita. Só se fala eventualmente um ou outro aí num discurso, inclusive políticos de várias siglas diferentes, principalmente no momento que tiver um ente querido, um amigo, um familiar vítima da violência, começa a fazer discurso de endurecer as penas, mas passa batido e nada acontece. A coisa é tão grave que o nosso Código Penal data de 1940, ou seja, de 84 anos atrás. Isso é muito triste mesmo, é isso que precisa mudar. Muito mais importante do que as medidas propaladas e anunciadas pelo governo federal no último dia 31 de outubro, em reunião, que inclusive 3 estados não mandaram representantes: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. Como eu já disse, por não acreditar na eficácia dessa proposta, dessa PEC, que o governo federal encaminhou para o Congresso Nacional. Esperamos que a coisa melhore, que essa PEC não deixa de ser um ponto de partida, evidentemente, vamos ser justos e honestos, mas não é suficiente. Precisamos de medidas muito mais drásticas, muito mais duras contra a criminalidade, contra a violência, contra todo tipo de violência, não só contra as mulheres ou contra grupos específicos, mas contra todas as pessoas, porque todos nós estamos, sim, correndo sérios riscos e não podemos continuar convivendo com isso. É humanamente impossível, é desagradável, é atormentador viver sob a mira da impunidade de pessoas sem escrúpulos, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Por favor, inscreva-se. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte, sucesso, gratidão, saúde, paz, amor e tchau. Até mais.